trazendo da PNL, da programação neurolinguística, o inconsciente ele tem uma função básica, preservação à vida, né? Que tem a ver com id, que tem a ver com ego, um monte de coisa. Mas enfim, para a gente falar do inconsciente, ele não tem esse lado negativo. Ele está lá, função básica de preservação à vida, evitando o sofrimento, né? A questão sempre é quais são os comportamentos que são derivados do aprendizado do inconsciente, o que o inconsciente assimila. E aí nós podemos ter um pequeno problema, né? O inconsciente é o que a gente fala de ideia própria, né? Pelo menos não que a gente fala, eu falo, né? De ideia própria. O inconsciente tem algo chamado de ideia própria. Ele pega um fato e ele interpreta o fato do jeito que ele quer, e aquilo é gravado no meu inconsciente. Eu gravo isso simplesmente, né? Em cima daquilo que eu gravei, que nós chamamos disso de um trauma, né? Em cima daquilo que está gravado, eu vou gerar um sistema de crenças, e essas crenças vão me trazer comportamentos. E aí sim, os comportamentos podem ser adequados ou inadequados. Mas também uma coisa importante é dizer que no momento em que aquele comportamento foi aprendido, ele foi útil. Ele foi útil. Então, colocar certo ou errado, tanto é que certo ou errado é uma coisa que, para mim, não existe. Não existe essa distinção, o que é certo e o que é errado. É tudo uma questão de ponto de vista. Por qual ponto, por qual ângulo nós estamos olhando isso. Então, só vou voltar à história da pergunta, né? O inconsciente certo ou errado? Então, por princípio, não. Naquele momento, o inconsciente apenas interpretou um algo, né? Pegou um fato, interpretou, e em cima dessa interpretação gerou um sistema de crenças, e em cima das crenças nós temos comportamentos. Ok? Então, só para a gente trazer um pouco mais disso, deixa eu ver, só para tentar colocar de uma maneira mais didática. Todo comportamento, ela tem uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. E não importa qual seja o comportamento. E esse comportamento, ele está para obedecer um sistema de crenças que eu tenho. Então, por trás de um comportamento existe uma crença. Uma crença bem simples aqui é nas simpatias, passar embaixo de escada, as superstições. Então, quando quem tem uma crença, passar embaixo de escada dá azar. Quem tem essa crença não passa embaixo da escada. Mas isso é uma crença muito simples, é uma crença muito consciente. Crenças, na realidade, têm uma estrutura. A nossa mente, ela tem uma estruturação um pouco mais complexa, ou um pouco, levemente mais complexa. Uma parte consciente e uma parte inconsciente. Consciência representa, aí os estudos já dizem isso, a neurociência já diz isso, que consciência representa 5% e o inconsciente representa 95%. Então nós estamos falando de uma crença consciente, que são as superstições, aquela historinha lá de chinelo virado a mãe morre, tomar leite com manga faz mal, essas crenças conscientes, mas que geram comportamento. Quem tem essa crença não faz. Quem acredita que chinelo virado a mãe morre, que é uma crença muito antiga, quando ela vê um chinelo virado, a primeira coisa que ela faz é desvirar o chinelo. Por quê? Vai que naquele, eu brinco, né, dizendo, vai que naquele dia alguém morre, e aí eu vou achar que é a minha crença que provocou aquilo. Mas crença gera um comportamento. Isso é 5%. 95% está guardado, embutido, restrito na nossa memória, num lugarzinho que a gente não tem muito acesso ou acesso fácil. É o que nós chamamos de inconsciente. E ele está trazendo um monte de comportamentos que eu não faço nem ideia do porquê tenho esses comportamentos. Acho que é mais fácil a gente ilustrar assim, através de um exemplo, que é um exemplo que eu dou muito no Namastê, né, que é do garoto problema. Né? Então, isso é uma história real. Num dos cursos que eu estava dando, quando nós falamos do tema crença, essa história veio à tona. Um moleque, 10, 12 anos aproximadamente, mora numa casa, num orfanato, né, esperando adoção. Comportamento desse moleque, né, dessa criança na escola. Comportamento extremamente arredio, né, fala palavrão, xinga, mostra, né, tira o peru e fica mostrando para todo mundo, cospe, né, cuspindo em todo mundo, mostrando o dedo do meio. Um comportamento totalmente arredio. Os educadores chegam até ele e perguntam, né? Diz para ele, você não pode ser assim, né? Ninguém vai querer adotar você, ninguém vai querer você. E esse garoto só piora, ele não melhora. Nessa conversa, era um grupo de educadores, né? E alguém disse lá que alguém resolveu uma hora investigar a vida desse garoto. E ao investigar a vida desse garoto, né, o que era? O garoto nasce
né, na periferia da cidade, é pobre, né, mas ele mora com a mãe, tem um carinho, tem o amor da mãe. Da maneira que a mãe pode dar carinho, ele tem um carinho. Em cima desse carinho que ele carrega, né, que ele tem da mãe, ele tem a amorosidade. Enfim, vive a vida. Por volta, eu vou chutar a idade, eu não lembro bem, mas em torno de 7, 8 anos, a mãe morre. Esse garoto sofre com a morte da mãe. Como que o nosso inconsciente aprende? O inconsciente aprende de duas formas. Velocidade e repetição, aquilo que eu repito até que eu aprendo. Dirigir, andar, falar, né? São coisas rotineiras que nós fazemos, mas antes foi muito difícil, nós tivemos que aprender a fazer isso. Né? Essa é de uma forma. Então o inconsciente aprende por velocidade e repetição, e a outra forma que é muito mais rápida é quando está atrelado a uma emoção. Quando existe uma emoção, o inconsciente grava imediatamente aquele momento traumático. E trauma é onde tem uma emoção, boa ou ruim. Mas nós chamamos muito de trauma quando tem uma emoção ruim. Então naquele momento a mãe morre, a criança sofre. Ok, ela sofre e é levado, não tem com quem ficar, é levado para uma casa de adoção. E lá ele começa a criar um vínculo afetivo novamente, né? Um novo vínculo afetivo com as pessoas que cuidam dele. Né? Nesse momento, depois de um tempo, esse garoto é adotado. O que acontece com esse vínculo que ele tinha com a pessoa que cuida? Rompe. Ele sofre novamente. Né? E ele vai para uma adoção, ele vai para uma família adotiva. Fica lá na família adotiva por um período e por algum motivo, né, esse garoto é devolvido ao orfanato. E de novo, ele perde vínculos afetivos. Olhando só pela cabeça desse garoto, né, para o inconsciente dele, ele não tem consciência, só para o inconsciente. O que o inconsciente dele aprende? Né? E essa é uma ligação muito direta. Cada vez que eu crio vínculos afetivos, o que é que vem depois? Sofrimento. O inconsciente não quer que eu sofra. Se ele não quer que eu sofra, como é que eu faço, né, para não sofrer com perdas de vínculos afetivos? Não crio. Eu simplesmente não crio vínculo afetivo. Então, quando eu não crio vínculo afetivo, qual é a chance de eu perder vínculos afetivos? Nenhuma. Porque simplesmente são duas coisas que não estão presentes. Se eu não tenho vínculo afetivo, eu não posso perdê-lo. Eu não perco o que eu não tenho. Aí o inconsciente precisa criar uma estratégia para que esse vínculo afetivo não aconteça. Como é que ele faz para não ter vínculos afetivos? Seja o garoto o problema. O comportamento é ruim, não sei se é claro isso, mas me dá pelo menos, acho que isso elucida bem, né? Como é o comportamento? Né? E quantas vezes não perguntaram para nós, em algum momento, falaram assim, mas você precisa mudar, e a gente diz assim, eu sei, mas eu não consigo, eu nem sei por que eu faço assim, é o inconsciente agindo. Então, a ideia que dá é que quando esse inconsciente age, esse sistema de crença está em ação, parece que é algo ruim, o comportamento é inadequado. Porém, o que está por trás disso é muito bom. É um sistema de proteção. Então, o inconsciente, ele não tem certo e errado, não é bom ou ruim. É apenas um sistema de proteção que nós criamos. É uma estratégia de proteção. Né? A criança que faz birra, né, muitas vezes é o inconsciente dela agindo. O que ela está buscando? Atenção. Ela quer amor. No fundo, uma frase que um amigo meu, eu vou citá-lo aqui, o Felipe trouxe, não é dele naturalmente a frase, mas ele trouxe para a nossa história, para os nossos cursos, que é assim, tudo é amor ou busca de, ou a procura de amor. No fundo, o tempo inteiro nós estamos tentando nos sentirmos amados, né? Seja por bem ou seja por mal, mas o tempo inteiro é essa busca que nós vivemos. Então, com certeza, o inconsciente, ele não quer o nosso mal, ele só aprende algo, e perante aquele aprendizado, ou seja, ele observa um fato, ele cria uma ideia em cima daquele fato, e tudo que o inconsciente faz a partir do momento é criar um sistema de crença, gerando comportamentos. E esses sim, eles podem ser inadequados ou adequados. E de novo, nem certo e nem errado. Qual é o grande segredo, né, que a gente tem proposto sempre aqui? Autoconhecimento. Né? Olhar para si, para desvendar esses mistérios ou essas, aspas, armadilhas que o nosso inconsciente está criando em busca de um amor, né, ainda doentio, um amor condicionado, né, um amor baseado numa carência, baseado em medo, ainda a busca do não sofrimento. É isso que o inconsciente está fazendo o tempo inteiro. Mas não posso dizer que ele seja algo ruim. O inconsciente, com certeza, está a nosso serviço. Gratidão. Namastê.